3, 2, 1, 0. Olá, boa noite, como estão? Desculpem este atraso, mas é os nossos problemas técnicos, desta vez com o telefone. Oi, sim senhora, com o telefone, porque é que estás a querer enganar as pessoas? Eu só gostaria que vocês dissessem se estão a ouvir bem, se estão a ver bem, porque ele diz que eu não presto atenção. E antes de começar, já que não temos ninguém em linha, posso dizer algumas coisas. Se alguém nos estiver a ouvir, faz favor de mandarem um feedback, por favor. E antes de começar, queria dizer que às vezes a gente faz estas brincadeiras, não é por falta de respeito e nem é porque queremos fazer as brincadeiras. Nós fazemos porque às vezes as coisas, para serem entendidas, nós temos... Está a sair tudo? Está tudo bem? Vocês estão-me a ouvir? Já mandaram fixe? Ok. Eu às vezes faço umas brincadeiras assim no meio, que é para vocês não se cansarem e para que a mensagem seja recebida por vocês. Hoje sabem que o tema é valores e ética, o que é muito importante e muito interessante para cada um de nós. Porque nós vamos falar nos valores mais ou menos materiais e nos valores materiais. É só aqui uma coisinha que eu preciso. Que eu preciso de ver. Estava aqui a ver, vocês estão a ouvir? Estão, sim senhora. Ah, hum. Eu só aqui a ver se consigo. Partilhem o vídeo, não se esqueçam. Partilhar. O meu telefone hoje não está bom. Não posso fazer conta com ele. Tem que vocês fazer. Partilhem o vídeo e façam. Gosto na página. Estou um bocadinho cansado hoje. Tirando hoje, é todos os dias assim. Mas não faz mal nenhum. Estou um bocadinho cansado hoje. Vocês vão ter que me desculpar por eu estar um bocadinho cansado hoje. Então, quem é que está aí? Quem é que está aí nos assistir? Quais são as pessoas que estão hoje connosco? Está-se a ouvir bem? Que hoje eu não posso falar muito alto. Está-se a ouvir bem? Bem? Está-se a ouvir, hein? Tá? Pronto, está bem. Tens aí o feedback que nos estão a ouvir bem. Ei! Vê se nos estão a ver bem, a ouvir bem. Então? É que o meu telefone não dá hoje. Coitadito. Prontos. Bem, nós temos que nos lembrar que, em primeiro lugar, nós vivemos em sociedade e quando se vive em sociedade, evidentemente que tem que haver uma série de valores. O conceito de valores é um conjunto de ações que alguém pode considerar um indivíduo à sociedade como
algo de bom e que outros até podem não considerar bom. Os valores são a base de uma sociedade. A ética é o desconhecimento ou não pôr em prática os valores. Portanto, temos que saber realmente definir os valores. Por exemplo, o respeito. O respeito é um valor. Às vezes, na espiritualidade, as pessoas costumam dizer que não sabem como é que hão de fazer a sua evolução espiritual e que é muito difícil nos darmos uns com os outros. Mas eu hoje escolhi falar no tema valores e ética por causa disso mesmo. É através dos valores e da ética que nós podemos progredir, quer a nível material e termos uma conjuntura de equilíbrio a nível material, a nível político, teológico, religioso, em todos os níveis da sociedade. É necessário existirem esses valores e, portanto, esses valores são muito idênticos à espiritualidade. É através desses valores e da ética que nós conseguimos evoluir aqui o técnico está hoje para me chatear os meus cornos. Ai, desculpem o meu juízo. Eu disse isso de propósito. E vocês sabem que a última vez que estivemos em direto eu pedi um falar com 3 ovos para ele. Olha, cuidado, olha que puxas a coisa com os fios. Então, ele agora pôs assim no quadro. Reparem o que ele pôs no quadro. O meu falar, 2 pontos de interrogação. Onde está o valor e a ética? 1 ponto de interrogação. Ele está-se a referir ao falar. E ele não recebeu o falar. Porque eu pedi-vos a vocês para fazerem um bolo com 3 ovos para lhe oferecer. Como eu não sei fazer bolos, não lhe ofereci o falar. Agora, ele está aqui a dizer onde é que estão os meus valores e a minha ética. Estão a ver? Estão a ver? O exemplo de valor e de ética. Pronto. Mas como eu estava a dizer, e é verdade, a sociedade é regida por determinados valores, por determinados princípios que fazem a sociedade funcionar. Sem esses valores e esses princípios, a sociedade jamais funcionará. Então, o que são os valores? O respeito, a humildade, o conhecimento também é um dos valores. Principalmente, existem os valores negativos. Eu estava a pensar aqui no egoísmo. Sim, o egoísmo é um valor negativo. Não é um valor negativo. Não é, dizes tu. É valor. É um defeito. Um valor negativo. É o oposto do valor. Pronto, é um valor negativo. Quer queiramos, quer não. Se tu não quiseres, eu também não quero. Portanto, não. Mas, na verdade, o que nós temos que perceber é que os valores morais são constituídos geralmente por conceitos, juízos e pensamentos que são considerados certos ou errados por determinada pessoa ou sociedade. Hoje tenho aqui uma coisinha. Então, os valores começam-se logo a transmitir aos nossos filhos. Os nossos pais transmitiram a nós e nós transmitiremos sempre aos nossos filhos. E então, o que é que acontece? Acontece que alguém que através, os valores também são obtidos através da observação, por exemplo, e de experiências obtidas na vida social. O que interessa e é importante é que nós conseguimos pôr os nossos valores, conseguimos viver com valores e possamos fazer desses valores o nosso estandarte. Porque é através dos valores morais e da ética que nós conseguimos um equilíbrio, quer a nível material, em todos os níveis da sociedade, portanto, e um equilíbrio ou uma evolução espiritual. E muitas vezes as pessoas não procuram ter esses valores. Por exemplo, além dos valores serem obtidos através da observação e de experiências na vida social, também cada pessoa pode formar os seus próprios valores, o conjunto dos seus próprios valores através das próprias vivências.
podemos também dizer que os valores morais são baseados em diversos fatores, como a cultura, a tradição cotidiana, a religião e educação e a de determinação de um povo. Portanto, só com os valores é que nós conseguimos que haja uma ordem na sociedade. Existem valores que são perfeitamente universais e existem em todas as sociedades. Por exemplo, a liberdade, a igualdade, o respeito, a educação e a justiça. E muitas vezes nós reparamos que existe a falta desses valores e a falta desses valores no convívio social traz-nos muitas vezes conflitos, trazem situações desagradáveis. É por isso que existe muita agressividade, muita incompreensão, muita intolerância, porque há falta de valores. Ou seja, as pessoas que são intolerantes, que são racistas, que são fanáticas, geralmente são pessoas que não têm em si próprio os valores morais, ou não cultivam, ou então não conseguiram atingir o patamar dos valores morais e portam-se muitas vezes como quase que se fossem animais inteligentes, mas animais um pouco ignorantes, portanto irracionais, porque não utilizam. Se não tiveres a concordar, diz, porque eu hoje não tenho aqui o meu amigo ainda tenho que esperar por ele. Diz, que ao menos dizes tu, e acabou-se. Não tens de olhar, eu estou a ver o que é dito. E, portanto, nós também temos os valores que são elaborados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que infelizmente muitos de nós não conhecemos e muitos de nós estamos muitas vezes desinteressados em descobrir e em adquirir esses valores. É por isso que às vezes as pessoas não aceitam as liberdades de escolha de cada um porque não existem esses valores. Ou seja, não constituindo a nossa educação, ou não sendo constituída a nossa educação pelos valores, nós ficamos vazios na nossa razão e nos nossos sentimentos e nós olhamos mais para nós próprios e queremos sempre pôr a nossa vontade. Por exemplo, existem muitas pessoas que não respeitam a justiça. A justiça pode ser boa ou má, não interessa. A razão das pessoas não respeitarem a justiça leva-as a fazer o quê? A fazer o que querem. E muitas vezes a fazer o que querem é partirem para o conflito, para a agressividade, para o homicídio, para o roubo. Portanto, as pessoas que roubam umas às outras são pessoas que não têm... Não concordas? Concordas. Tu nem estás a ouvir nada do que eu estou a dizer. Mas se alguém não concordar, faz favor de dizer. Portanto, as pessoas que roubam aos outros, o quê? A minha... Hã? Palavra passe. A palavra passe. Desculpem lá, mas eu preciso aqui de uma palavra passe. Isto hoje é essa que aqui está. Está bem? Pronto. O meu telefone está mal. Pronto. Não, faz favor de não me interromperem, meninos, porque senão isto não vai dar. Então, por exemplo, as pessoas falam muito de igualdade e nós sabemos que todos nós somos iguais somos iguais quer na diferença, somos iguais quer na religião, na política. Sim, temos a liberdade dos valores. Pronto, hoje temos aqui discussão porque não... A igualdade é um valor entre as pessoas. É um facto.
Não é um facto, é um valor. Porque as pessoas pensam, aquelas pessoas que não podem, aquelas pessoas que não têm esses valores, é que pensam que nós não somos. Ouve lá, quando uma pessoa rica não se acha igual a uma pessoa pobre, nós somos todos seres humanos, aí o valor da pessoa rica não é igual ao da pessoa pobre. Na pessoa humana, quando não se aceita as diferenças de um ser humano, é a tal igualdade, não é? A igualdade de valores, porque é que numa sociedade alguém há de se lembrar de dizer não, isto está tudo certo e o resto mais porque lhe convém. E são essas pessoas, muitas vezes, que em sociedade, por exemplo, temos o caso de políticos, de juízes, de advogados, que defendem determinados valores, mas quando lhes é conveniente, atiram esses valores para fora e têm comportamentos completamente contra os valores da sociedade e que prejudicam o indivíduo. Eu considero os valores como algo de bom. Sim. A igualdade é algo de bom. A inexistência do valor é a falta dele. Né? Sim. A falta do valor. E muitas vezes os valores vêm a partir da ética que as pessoas que devem ter. Exato. A ética é formada exatamente pelo conjunto de valores. Não havendo esse conjunto de valores, a ética deixa de existir. A ética é a governação dos valores e não os valores a governação da ética. Uma perspectiva. Uma perspectiva simples para quem é simples. Não vamos complicar. Claro. Porque para isso temos os filósofos que tanto complicam e então os políticos complicam muito mais. E nós estamos a querer ser simples. Eu acho de graça que tu hoje até te dás para falar, sim senhor, eu gosto. Então, nós podemos dizer até, às vezes, que a própria palavra em si, do valor, tem, pode, por vezes, significar merecimento, talento, reputação, coragem e valentia. Os valores humanos são valores morais que afetam as condutas das pessoas. Portanto, não existindo, logo, as condutas das pessoas serão afetadas negativamente. E logo aí, não é por acaso que se diz que hoje existe uma crise de valores na nossa sociedade. Os princípios são baseados nos conceitos morais e éticos dos valores. Portanto, o que existe e o que eu queria é, existem várias teorias, e eu aqui tenho a teoria idealista, que alguns vão compreender, outros não, em que concebe os valores como entidades absolutas que são independentemente dos homens e da realidade. Tu nem conhecias isto, nem sabias porque é que estás a falar. A teoria realista é os valores são características do e no real. É realista. Pronto. E a perspectiva realista só conhece os valores e a sua relação com o homem e os considera entidades correlativas de uma apreciação de juízos subjetivos. Ora, o respeito não é subjetivo e faz parte dos valores. A humildade não é subjetiva e faz parte dos valores. A justiça e a igualdade não é subjetiva. É tão concreta e tão objetiva. Não, a justiça para uns pode não ser a justiça para outros. Mas os valores para uns também podem não ser os valores para os outros. Quem é que disse que uma pessoa que não tem respeito, não tem respeito pelo aquilo que o rodeia e pelo o próprio ser humano, quase não tem respeito por ele próprio, mas tem determinados conceitos na sua mente
relacionados com o seu próprio eu e com a sua forma de entender a sua própria pessoa, que quer que todas as pessoas pensem, agem em conformidade com aquilo que ele pensa. Olha, vamos para o caso dos ditadores. Quais são os valores dos ditadores? O respeito não existe. A justiça não existe. A igualdade não existe. A liberdade não existe. Quais são os valores dos ditadores? Eu acho que o verdadeiro valor é aquilo que a tua própria consciência te dita. Verdadeira. Não é aquela que tu pensas que te convém. Pronto. A verdadeira. Não é que pense que convém. Então, e hoje, politicamente, no nosso sistema político, repara, até o que aconteceu hoje, houve quase um coisa na... como é que se chama? Foi tomado o poder lá do seguro, não é do seguro, é... Do Maduro. Do Maduro. Sim. O que é aquilo? Um homem que está a sacrificar o seu povo, está a levar o seu povo à ruína e que não permite, porque tem os soldados por ele, e hoje os soldados meteram-se com a população e iam fazer um golpe de Estado. Então, quem é que tem... quais são os valores do Maduro e dessas pessoas que se uniram àqueles soldados para fazerem, então, essa... Eu creio que naquele caso específico, nesse caso específico, o Maduro está-se a cingir, basicamente, pelos seus interesses pessoais e, nomeadamente, financeiros, é que ele já se habituou... Então, isso são valores? Não, pelo contrário. É o que eu estou a dizer. Ele está verdadeiramente a seguir os valores da sua própria consciência. Se é que será que ele tem consciência? Pois, o pior é essa que é a ele questão. poderá não ter consciência. Isso é um facto. É um facto. Sim. Mas eu creio que é muito difícil. Eu acho que na hora H, que é quando... assim, ele neste momento nem deve estar atento à consciência. Ele neste momento ele deve estar atento às coisas que lhe fazem sentir bem no momento. Que lhe fazem... Para ele, sair seria-lhe uma vergonha. E ele... Isso não é consciência. Vamos a falar da consciência. Ele está a ser humilhado, no fundo, pelo mundo. E ele, para se opor, para se criar alguma posição, ele está a ignorar completamente a consciência. Que eu acredito que possa existir, que exista. Eu acho que toda a gente tem alguma. E a consciência é uma coisa que deve estar em constante mutação. Está sempre em desenvolvimento. A minha consciência há uns anos atrás não é a mesma consciência que eu tenho nem pode hoje. ser, porque senão não há evolução. Exatamente. Ai, conversa tão interessante que nós estamos a ter. Gosto disso. Mas o problema das pessoas, e da maioria das pessoas, há de reparar, que é essa falta de visão que elas têm do crescimento de cada individualidade. Porque muitas pessoas julgam os outros pelo conhecimento que têm dessas mesmas pessoas de há 10 ou 20 anos atrás. Esqueceram-se que elas evoluíram 10 anos, 20 anos. Há pessoas que falam umas das outras no sentido... Conheceram essa pessoa, por exemplo, em 1980. E falam hoje dessas pessoas como se estivessem em 1980. Portanto, não há um conhecimento. Uma coisa é as pessoas que nós conhecemos do dia-a-dia. Sim. Outra coisa são pessoas de caráter público em que se conhece nós sempre rapidamente. Não julgamos a pessoa por aquilo que mostrou. Aliás, às vezes a pessoa que nós vemos na televisão não é a pessoa real. Que na verdade... Às vezes até ela real é pior que na televisão. Pode ser que pode ser uma farsa completa. Claro. E pode ser o contrário. Sim, pode ser muito boa. Quantos maridos não são tão bons, são tão bons na rua, nos trabalhos, nos empregos, em tudo o que tu quiseres. E dentro de casa, para os teus filhos, passam a mulher, jogam a porrada com eles. É uma verdade. E isso é o quê? Então explica agora tu, que eu quero saber, na tua opinião, o que é isso? Porque é que essa pessoa tem uma dupla face? Eu acho que essas pessoas, mais tarde ou mais cedo,
quando chega a hora, eu acho que elas no fundo sabem que estão a agir mal. Mas continuam a fazê-lo Mas continuam- repetidamente. Porque o objetivo delas pode ser concretizado à custa dessas ações. Claro que não é correto. Mas é uma pessoa que não está atenta à sua consciência ou aos valores da ética e aos valores em si. Aliás, ele esconde essas ações para se parecer bem. Portanto, são pessoas que vão exatamente, não põem em prática esses valores. Sim, portanto não os tem. Não. Por exemplo, no Japão, eles criaram uma coisa muito interessante para todos, para os grandes gestores, que é eles irem a uma casa, partirem tudo, para descarregarem, para terem uma adrenalina diferente, para descarregarem o seu stress e o seu descontentamento, em vez deles se tornarem violentos em casa. Por exemplo, também há as pessoas que, a nível da sexualidade humana, que é importante, existem diversos conceitos, um dos quais é o BDSM. Traduz-me lá isso. Pronto, se não sabes, nunca fiz. Pronto, levar com o chicote, pôr. Sei. Pronto. Fetiches. Não, isso não são fetiches, não. Mas há fetiches desse género. Sim, há fetiches, mas o fetiche não é assim como eu estou a dizer. O que é que eles fazem? Eles gostam de levar porrada Autopunição. como uma autopunição. Portanto, eles não são pessoas com uma autoestima elevada. Eles não são pessoas com grandes valores, porque eles submetem-se, humilham-se naquele momento, mas quando estão nos seus empregos, nos seus trabalhos, a fazer as suas coisas, são pessoas respeitadas por toda a sociedade e muito bem vistas. Elas têm duas personalidades. Uma é para os outros e outra é a verdadeira personalidade delas, que é a humilhação, que é o ser dominado, até o sentir dor, prazer através da dor. Muitas das E é aí vezes- onde estão os valores. Aliás, o Martin Luther, que é onde surgiu isto em pleno século XVII, salvo erro, quando o nascimento dos luteranos, que Sim. foi assim que surgiu o início do protestantismo, e ele tem uma história muito idêntica. Ele iniciou o seu percurso académico até a direito, começou a tirar direito, e ele sentia-se, de certa maneira, culpado, ou seja, não lhe satisfazia Intelectualmente. E ele foi para uma congregação, não sei se foi franciscana, se foi dominicana, mas foi para uma congregação de frades, onde ele se automutilava. Sim. Porque ele procurava em busca de algo que respondesse àquela ânsia que ele sentia. E então ele para combater isso, ele mutilava-se. Que é o caso de, por exemplo, as pessoas que são religiosas muitas vezes e que estão nos conventos, flagelam-se a si próprias pelo facto de, por exemplo, terem relações sexuais tendo o voto de castidade. Ou outras coisas quaisquer. Sim, Não, mas muitas geralmente das vezes aí está mesmo direcionado. uma questão deles se punirem perante os olhos de Deus, que afinal de contas é a sua consciência. Ou seja, o peso de consciência os faz punir para eles se libertarem da parte negativa que tiveram em relação aos abusos que eles próprios fizeram. Sim. Aos conceitos que estão e que eles não os cumpriram. Porque eles culpabilizam-se no fundo, de certas ações que eles tiveram. E acho que eles, para combaterem isso, ou para se, no fundo, autopunirem-se, eles criam essa situação. Eu não sei se isso acaba por ser, de algum modo, é como se uma maneira de redenção, de se autopunir. E ao mesmo tempo... Mas isso também tem um cariz muito religioso. Não ponho isso em causa. Porque é assim,
eles estão a fazer isso como que se, ao fazerem isso, eles ficassem de bem com Deus. Cuidado. Deus nunca pediu para se autoflagelar. Mas aí é que está a falta de princípios e a falta de conhecimento dos verdadeiros valores pelo próprio indivíduo em si. Eu tenho que me respeitar. Se eu não me respeitar, eu tenho que respeitar os outros. Se não respeitar os outros, como é que vai ser? Eu, pessoalmente, eu até acho isso mais grave do que essas pessoas, em vez de estarem a se automutilarem-se, porque é que não vão aproveitar essa força que eles têm em ajudar o próximo, os mais carenciados, os mais pobres? Porque é que não se agarram nisso? Eu acho que aí sim, estamos a realmente, se querem se punir, se querem sentir-se bem com eles próprios, se calhar é meter mãos à ordem e ajudar o próximo. Porque no fundo foi essa mensagem que foi transmitida. Mas eles talvez achem que faz mais efeito se Tens de falar mais alto, porque senão não se houver uma estamos autopunição, eles se calhar pensam que têm mais... e ela tem razão. São Eles mais pensam bons. mesmo que a autopunição Que é mais grave. é superior Ao ajudar o próximo. ao ajudar o próximo. Mas, sem sombra de dúvida. Mas se calhar, mas emocionalmente, eu não sei, existe aquela paz que nós sentimos quando a gente ajuda uma pessoa que está ao nosso lado, que só se consegue ter quando se ajuda. Eu próprio sinto isso. E essas pessoas, muitas das vezes, estão tão viciadas que acaba por ser vício. Há pessoas que sentem prazer assim, em autonomia e fora da religião. Sim. Porque aqueles, por exemplo, os japoneses que fazem isso não têm a ver com a religião, têm a ver com a sociedade em si. Tu sabes que a sociedade japonesa é muito, mas muito rigorosa. Sim. Não me estou a ouvir bem. Eu vou tentar falar um pouco mais alto. Tu sabes que é muito rigorosa. É verdade. E não tem a ver com religião, tem a ver mesmo com a sociedade em si. Sim. Sim, é verdade. Se bem que, aliás, os japoneses são pessoas que não estão muito ligados a uma religião. Eles não têm uma religião muito associada. É muito... por isso é que também os níveis de suicídio são muito elevados. São pessoas muito mais pragmáticas. E se calhar é onde existe, se calhar não salvo erro, mas devem ter uma grande percentagem de ateus, creio eu. Sim. Eles até tiveram problemas com os católicos, porque no século XIX, mais ou menos, tiveram problemas com outros... Sim. Sim, que eles andavam a matar porque consideravam aquilo como uma mentira. Mas a sociedade, essa sociedade é uma das sociedades mais evoluídas aparentemente, em todos os níveis, aparentemente. Isso é que é uma coisa subjetiva, que é essa parte da evolução. Porque... Pelo menos do respeito, mesmo que não sincero. O respeito para os outros e os outros a verem esse respeito, mesmo que no interior deles não sejam sinceros. Mas essa do princípio do respeito eles têm. É o respeito e a tolerância. Exato. Porque, aliás, o grande problema das religiões, a começar pelo islamismo, é a falta do respeito e da aceitação da tolerância do outro. Sim, mas isso é em todas as religiões e todas as doutrinas filosóficas que não estão viradas... O chamado terrorismo que começou a existir agora, que se fala, é por falta dessa tolerância, ou seja, não aceitam que exista outra pessoa que tenha outra crença. Aliás, essa pessoa é condenada à morte. Isso é uma... Também não aceitam que outra pessoa tenha outro modo de vida diferente aos deles e ao que os conceitos da sociedade propõem. Exatamente. E eu acho que nesta sociedade, nos tempos que correm, na diversidade que existe de pessoas, não faz sentido não haver este tipo de respeito, de tolerância, independentemente se é branco, se é preto, se é amarelo, mas se é uma orientação, sim. ou mesmo religião, não tem... Exato, e tens razão, mas também não te podes esquecer que muitas vezes os nossos governantes e os nossos deputados defendem aquilo que lhes convém, não é o que convém ao povo. Porque, por exemplo, quando nós pomos a problemática das minorias étnicas,
portanto das minorias mesmo, nós reparamos que a maior parte dos deputados fazem parte dessas minorias em comportamento, mas não o assumem. E quando é preciso aprovar uma lei para esses comportamentos e essas ações minoritárias, em que eles também praticam, eles são contra. E como é que justificas? Então existem valores neles? Não. É assim, tanto que grande parte da sociedade não se revê naqueles governantes. Mas aí eu acho que a grande culpa é da sociedade. Porque eles não... É assim, na hora, e no atual sistema, nós votamos na pessoa que mais se parece a nós. Claro que nunca é exatamente a pessoa certa. E podemos votar na pessoa errada. Ou seja, a pessoa que nos aparenta ser, pois na verdade é outra. Mas, pelo menos, as pessoas deviam, se calhar não, de certeza, deveriam ter consciência e deveriam realmente se mexer e pesquisar qual é o governante ou qual é o líder, seja de partido grande ou de partido pequeno, que mais vai ao encontro das suas próprias convicções e daquilo que realmente acha que é o rumo certo. E se as pessoas estivessem atentas, se calhar estaríamos num país diferente. Sim, mas também é verdade que mesmo assim, como tu dizes, que as pessoas podem não estar atentas e muitas vezes não estão atentas, tu tens que perceber uma coisa. Nós escolhendo os nossos deputados, que são nossos representantes, que por sua vez depois vão formar o governo, que por sua vez temos que eleger quer o Presidente da República, e depois eles lá é que elegem por lugares políticos o que está errado. Numa democracia bem a sério não havia de haver lugares políticos. Mas nós vivemos numa democracia parlamentarista. Pronto, mas por isso mesmo. Isso é uma democracia direta. Exato, e é essa que deve de existir, não a parlamentarista, porque vimos que não resulta. Para passarmos por um sistema desses, tem que se votar num partido que defenda a democracia direta. Que é mas nenhum partido quer defender a democracia direta. Porquê? Não, há partidos pequeninos que sim. Muito pequeninos. Mas são a minoria. Mas se as pessoas às vezes até só têm 100 ou 200. As pessoas que nos estão a ouvir nem sabem o que é democracia direta. Pois, é melhor explicares, se quiseres. Eu deixo-te explicar. Não, a democracia direta é as leis e portanto, todas as coisas são votadas pela população. Que é o que acontece na Suíça. Porque é que não disseste logo? A democracia direta existe na Suíça. Existe. Pronto. E não é só, não há, existe mais. Mas lembrei-me agora de repente. Sim, pronto, que é claro, aí é claro. Sim. Tanto que o ordenado mínimo lá, quando é para ser aprovado, é o povo que aprova. E o teto salarial dos grandes é o povo que aprova. É verdade. Pronto. E era assim que deveríamos ser, porque não havia tanta corrupção. Haveria sempre, a corrupção vai existir sempre. Mas também, e era o que eu te estava a dizer, mesmo assim, sermos uma democracia parlamentar, nós temos o poder de votarmos, mas depois, quando há o descontentamento, temos várias formas de lutas não violentas em que podemos realmente quase que obrigar o Presidente da República a dissolver o Parlamento e a convocar novas eleições. Porque se aparecer 3 mil pessoas, e não é preciso tanto, mas 3 milhões de pessoas. 3 milhões? Sim, 3 milhões, estás admirado. Aparece 3 milhões de pessoas em Lisboa, automaticamente, na semana seguinte, o Parlamento está dissolvido. Tem que ser tantos votantes como, por exemplo, o Presidente da República é elegido, tem 3 milhões de votos para ser, geralmente é mais ou menos nessa, e os partidos também somado, nós seremos já à volta de 8 milhões, 7 milhões de votantes, mas como sabes que a abstenção é muito grande, acaba por sempre ser 3 milhões e 500 mil, 4 milhões a votar. Pronto. Então, essas mesmas pessoas, se pelo menos metade e mais uma pacificamente
chegar a Lisboa e dizer que não é aquilo que quer, automaticamente na semana seguinte o Parlamento cai. Olha, eu recordo muitas das vezes, cada vez que houve a maior manifestação que houve em todos os tempos cá em Portugal, foi 1 milhão de pessoas. Mas bastava 1 milhão de Quanto ao pessoas. governo de Passos Coelho. E aquilo estava em direto. E depois estavam a entrevistar o Passos Coelho a perguntar: então, o que é que você acha da manifestação? E ele perguntou: qual manifestação? Mas a manifestação, calhar, não estava 1 milhão de pessoas em Lisboa. Estava 1 milhão de pessoas em Lisboa. Que foi até... Pronto, foi por causa dos indignados. Aliás, começou na internet. E isso aconteceu e simplesmente os governantes simplesmente deram... Mas aí, lá está a falta de ética e de valores. Sem Seja dúvida. eles quem for. Sem Não estamos a dúvida defender nenhuma. partido Sem nenhum dúvida. aqui. É quase de respeitar qualquer tipo É. de vontade do povo ao mais alto nível. É não saber ser cidadão. Porque é o desrespeito pela cidadania. E o respeito. É o desrespeito. Porque não têm respeito. Exatamente. Porque eu estava até a dizer, e é verdade, um dos valores é o respeito. E então, eu tenho aqui uma coisa que eu fui ver e diz Augusto Cori. Já sabes que eu, Sim. quando é assim a pronúncia, não. O sonho da igualdade só cresce no terreno do respeito pelas diferenças. É que, nem precisamos de dar mais definições ao respeito. Ele realmente encontrou a frase ideal. Por exemplo, há aqui outra que eu acho a honestidade. Muita gente não sabe bem o que é a honestidade. A honestidade é agir com ética e verdade. Isso é que é ser-se honesto. Então há aqui o William Shakespeare, aí tens que me ajudar, é a coisa que ele diz assim: nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade. Isto são os valores morais. São exemplos de valores morais. E já reparaste que são exatamente esses valores que não estão... que os mídias transmitem mais e que a internet transmite mais? São esses valores? Não, eles transmitem exatamente o inverso disso. Pronto, mas é o que eu estou a dizer, por isso é que eu escolhi os valores e a ética. Agora, repare, a humildade, reconhecer suas falhas ou suas dificuldades. Repara bem. Não é só a humildade não é só reconhecer as suas falhas. É também as suas dificuldades. É eu reconhecer, eu isso não consigo fazer. Desculpem a expressão. Sim. Eu não consigo chegar aí. Pronto, mas dar-se tudo bem, eu vou tentar. A minha vontade de querer aprender. Então, há sempre alguém que diz, e Miguel de Cervantes diz assim: a humildade é a base e o fundamento de todas as virtudes. Sem ela, não há nenhuma que o seja. Eu hoje trouxe estas coisitas porque acho que é interessante. Pronto. E depois temos a empatia. Alguém pensava que a empatia era um valor? É engraçado. Então, o que é a empatia? É perceber os sentimentos das outras pessoas. E agora, tu começas a pôr isto para o lado espiritual. É meter-se no lugar do outro. Então... Que é um dos pecados da nossa sociedade. Exato. Então, o que é que me diz Carlos Roger? Não estou a pronunciar bem, porque já sabes como eu sou na pronúncia. Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Repara bem a profundidade da frase. E depois temos aqui senso de justiça, que também é um valor. Avaliar a existência de justiça ou injustiça nas situações, independentemente dos tribunais. Os tribunais têm essa obrigação. Mas nós, como seres humanos, temos essa obrigação diariamente. Fazemos-lo. Pois há aqui um senhor que diz, que é o Desmond Tutu, que até conheces. Não conheceste pessoalmente, mas conheces a obra dele, que é interessante. Se você fica neutro, e estes não são espíritas, eu trouxe coisas que não eram espíritas, que é para as pessoas, trouxe o humano. Se você fica neutro em situações de injustiças, você escolhe o lado do opressor.
E há de reparar que há muita gente, quando há injustiça, não me pronuncio. E pensam que o facto de não pronunciarem que é um bem, mas mostra que a própria pessoa não está preocupada minimamente e nem tem um valor e, sem querer, está a ser a favor do opressor. O facto de não agir, às vezes, é pior do que fazer. Exato. Mas vale dizer um disparate muito grande que não dizer nada. Agora, uma coisa que o facto de não votar é pior do que votar, quase. É. Porque não votar está a fazer com que os outros, já estão os militantes e não sei o quê, pelo menos esses já estão a ganhar logo à partida. Exato. Já têm uma vantagem perante os outros. Então, e porquê é que achas que as pessoas fazem isso? As pessoas fazem isso porque, como diz... Até existe o apelo ao não voto ou ao voto em branco. Mas eu concordaria que, em democracia, que houvesse um voto que causasse a indignação e que esse voto, e acho que a falta desse voto é que está... Então, no parlamentar havia de existir mesmo. Porque eu vou-te explicar. Tu não concordas com nenhum deles, porque já lá estiveram todos, já sabes como funcionas, então tu vais votar em branco e esse voto tem um valor crucial em democracia. Então o que é que acontece? Esse voto, e antes era assim, quem mudou isso foi, secretamente, o Parlamento, quando governava o PS, o Sócrates. Porque eu vi o documento. E ninguém sabia. É possível. Pronto. Então o que é que eles fazem? O voto branco era para isso mesmo. Era para, se houvesse 50% ou a maioria de votos brancos, as eleições eram anuladas e quem concorreu àquelas eleições, cada pessoa que concorreu àquelas eleições, já não poderia concorrer. Teriam que ser novas pessoas. Então o que é que acontece? Os partidos mais pequenos não tinham gente para mandar. E como não têm, eles todos no Parlamento fazem os grandes negócios e decidiram anular o voto branco, porque o valor do voto branco era esse. E em democracia tem toda a razão de existir. Pronto, mas hoje realmente não é assim. Pronto, mas aí está. Uma das lutas que o povo havia de fazer para as próximas eleições era ter um voto, e podia escolher o voto branco, com esta... Olha, podia-se fazer um coisa para ser discutido na Assembleia da República, aquelas coisas que se fazem. Ou estou muito cansado, sabes que não me lembro. Uma petição pública que todos deveriam assinar, ser discutida na Assembleia da República e fazer-se aprovar isso. E para as próximas eleições haver isso. Mas com esse poder... Há coisas mais importantes, e vou dar um exemplo. Para mim é muito pior um partido, seja ele qual for, ir para um governo e fazer as coisas contrárias daquilo que prometeu. Mas é falta de valores, é o que estamos a discutir, ao contrário aos valores. Mas contra disto tudo, está a mentir. Ou seja, as pessoas que o puseram no governo estão a ser duplamente enganadas. E, aliás, isto devia ser punido. Então, assim, se a pessoa diz, olha, eu disse que ia fazer isto, mas não tem capacidade de o fazer, ok. Quem é que consegue? Então vamos a novas eleições, porque afinal não é possível. Agora, fazer exatamente o inverso e continuar lá, está errado. É assim como eu acho que os partidos não deviam votar os seus próprios salários. Pois não, de maneira nenhuma. Pois, não é isso que acontece. Os partidos, assim, aliás... Eu vou mais longe. Os deputados, a partir do momento que entram no Parlamento, é para substituir as pessoas e dar voz às pessoas e não aos partidos. Eu convidaria, até inclusivamente, aos próprios deputados a viverem com um rendimento mínimo ou com um salário mínimo para saber o que é, na prática, viver com esse tipo de salário. E tu sabes que há um país exatamente que faz isso. Pois, olha... Que é aquele que dá... o prémio Nobel, os prémios Nobel. Qual é esse país? Até tem um rei. Não, é a Suécia. Na Suécia é assim. Não sei. A Suécia é assim. O deputado não tem os mesmos direitos e nem os ministros nem nada que aqui tem em Portugal. Inclusive andam de bicicleta e vivem num apartamento e ganham um ordenado base para sobreviverem e fazem o trabalho deles na Suécia. Por exemplo, acontece isso. Outro dos valores é a educação. E o que é a educação?
agir de forma cordial, educada e amável. Uma coisa tão simples, um valor tão simples, que nós vimos que hoje não existe. Então diz-nos alguém assim, que é Pitágoras. Vê lá tu que é Pitágoras, até que diz. Eu fui buscar assim umas coisas giras que eu acho. Educai as crianças e não será preciso punir os homens. Olha que coisa tão gira. E isto não é utopia, isto é a realidade. Aliás, eu até acho que deveria haver, junto das disciplinas de matemática, português e ciências do meio, etc., uma disciplina de ética. Sim. Mas em todos os cursos deveria haver uma disciplina de ética. Obrigatória. Sim. Mas há. Não há, não. Não põe isso em prática. Pronto. É só o nome Sim. da disciplina. E sabes mais um outro valor que existe que muita gente não pensa e que acha que isso é uma esmola que se dá? Solidariedade. E esta, hein? E o que é solidariedade? É a simpatia e a atenção com outra pessoa. Vê lá tu. É um valor. Mas nós, na minha perspectiva, a solidariedade não pode ser Não pode ser aquela solidariedade. confundida com caridade. Exato. Pronto. Então, repara bem. Se não houver solidariedade, não, esse valor é muito mau. Olha o que é que diz Franz Kafka. Vês, ela até sabe, ela é muito gira. A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Vê lá quantos políticos pensarão assim. Vê lá quantos professores pensarão assim. Vê lá quantos juízes pensarão assim. Vê lá quantas autoridades pensarão assim. E o que é a ética, para ser simples? Muitas vezes a gente diz o que é a ética, porque a ética é uma complexidade de conceitos. Então, mas eu escolhi como... E é tão simples de fazer. É. A ética é viver de acordo com os valores morais, caramba. Isso é que é a ética verdadeira. Então há aqui assim um homenzinho, que muita gente não gosta, até pela maneira como ele escreve, mas eu achei graça a isto, que é o José Saramago. Muita gente não gosta. Se a ética não governar a razão desprezará a ética. Olha que giro, que profundo. E muita gente não gosta do homem, mas não tem que gostar nem deixar de gostar. Tem que ver, nós temos que ver, estes homens todos que eu citei aqui, não são espíritas. São humanos, são filósofos, outros são matemáticos. Portanto, mas repara como estas definições que eles dão estão de acordo com o espiritismo e com a espiritualidade. Já reparaste? Porque eu acho que, no fundo, toda a gente sabe o que é certo e o que é errado. Quer dizer, pelo menos moralmente. Exato. É uma coisa, por isso é que somos humanos. Exato. Então agora vou-te dizer mais uma coisa. Quando as pessoas dizem que estão despromovidas de valores, não é que estejam despromovidas, por isso tu no princípio começaste a tua conversa, o teu diálogo comigo. Muito bem. É do Flávio? Não é de falar, é da seguir. O que é uma crise de valores? É o distanciamento dos princípios éticos e morais. Ou seja, quem se distanciar dos princípios éticos e morais arranja uma crise de valores. E o que é que nos traz uma crise de valores? O desrespeito. É o maduro. É o maduro. Prontos. É o maduro. É o maduro. Foi o Hitler. Atenção que o Hitler inicialmente defendia coisas boas. Mas eu não digo o contrário. O problema é que revelou-se completamente ao contrário. Evidentemente, tanto que ele ganhou por imposição no Parlamento, foi mesmo por imposição, ele ganhou o Parlamento alemão por imposição, foi por imposição, portanto que ele estava em minoria e por causa da imposição dele tiveram depois os aceitar e depois ele tomou o poder. Então o que é que acontece? Acontece que ele, quando se sente no poder maior, o que é que acontece? Acontece que ele faz aquela destruição. Mas repara,
A destruição que ele faz está pensada desde o princípio. Tanto que os Estados Unidos, a França e a Inglaterra sabiam perfeitamente bem que quando começou a guerra, o Hitler... estavam informados, sabes, pelos serviços secretos. Assim, o Hitler tinha um objetivo. Era acabar com os judeus. E com tudo o que fosse anormal para ele, no ponto de vista dele, da sociedade. Foi onde ele deu cabo dos judeus, deu cabo dos ciganos, deu cabo dos homossexuais, por exemplo, uma das coisas, e deu cabo de uma série de pessoas, porque não foram só os judeus. Os judeus foi o principal. Era uma limpeza racial de geral. Exato. Portanto, como podes ver, os valores que nós tivemos a falar, que são humanos, esses próprios valores são valores espirituais. Ora, às vezes as pessoas dizem que mal fiz eu a Deus para ter... Ai, que falta de sorte que eu tenho. Hoje lembrei-me porque alguém me disse isso. Eu não nasci com sorte nenhuma. Não é nasceste com sorte nenhuma. Tu não te educas, não adquires os teus próprios valores para te consciencializares do teu próprio eu e para depois te consciencializares da realidade humana e da realidade que tu és espiritual. Tu ou qualquer pessoa mesmo que não acredite. Então, mas não é verdade. Não existe nenhuma pessoa do mundo que só tenha sorte. Claro que não. Até porque se não houvesse este contraste, o que é a luz? É a mesma coisa que O que é a luz? a ausência da escuridão. É a ausência da escuridão. E o que é a escuridão? A ausência de luz. Pronto. Sim, E porquê é que tem de haver isso? Porque só aí é que há ação. Mas aí, voltando atrás, não será as pessoas que dizem que não têm sorte nenhuma, não são aquelas pessoas que estão desatentas da sorte que têm? Exato. Porquê? Porque criaram expectativas que muitas vezes não são as mais acertadas para si próprias e elas pensam que são, e não ouvindo ninguém, porque julgando que estão certíssimas, não veem o que está a passar à sua frente. Ou será que têm as expectativas tão altas? Porque quanto mais sobe, mais altas estão. Sim. Mas muitas vezes é por descuido mesmo de não ver. Porque a vida proporciona sempre momentos. Mas é como um comboio. Tu não apanhas naquela paragem, não faltas a apanhar. A água do rio nunca corre pelo mesmo lugar. Se preocupassem mais com o presente em vez do futuro ou das expectativas... Mas preocupando-se mais com o presente, há uma maior evolução material e um maior equilíbrio material a nível de relações, a nível de negócios, a nível da sociedade, e há uma maior evolução espiritual. E pessoal. Agora, o projetar e o querer saber e o viver-se constantemente no passado, o passado é uma coisa que nunca poderá ser alterada. Poderá ser vista de outra forma. Por isso, quando nós começámos a conversar e chegámos à conclusão que há pessoas que ainda hoje vivem na ilusão que outras pessoas conheceram em 1980, que elas são as mesmas pessoas e não sendo. E pronunciam sobre essas pessoas como se estivessem a defender uma grande verdade e tivessem toda a razão. Em 1980 alguém assassinou alguém. Pois esse assassino é que vai ficar marcado. Mas em 2017 a pessoa que assassinou, depois de cumprir a sua pena, integrada na sociedade, criou uma grande solidariedade, uma grande coisa a nível da humanidade na sua própria cidade ou numa cidade vizinha. Ele vai ser recordado pelo esse bem que fez ou pelo mal que fez há anos atrás. Sempre pelo mal que fez. Em qualquer lado. Pronto. Em qualquer lugar. E é aí essa falta de consciência das pessoas e essa falta de pensamento, ou seja, a interrogação do pensamento em si próprio faz exatamente com que as pessoas cometem os maiores erros e depois digam que foi Deus, o diabo, as bruxarias, as feitiçarias, todas as coisas. Foi toda a gente
menos elas próprias, que não dão o passo. Mas é curioso que durante a vida são sempre recordadas pelo mal. Isto é regra geral. É verdade. E quando morrem, aí, ele afinal não era, ele era boa pessoa. É muito boa pessoa. Não é? Porque está morto. Não será que não percebes? É verdade. Mas olha que eu também já vi pessoas mortas serem muito más pessoas. É as pessoas dizerem. Era tão má pessoa. As pessoas vão ao funeral dessas pessoas só para ver se elas estão bem mortas. E se vão para baixo da terra. Dão-se a esse luxo. Então, tu não te lembras da lápide que eu mostrei? Amor com amor se paga. A mulher morreu e o marido, eterna saudade. Escreveu amor com amor se paga. Porque se calhar havia muito amor e ele deu muito amor. Eu já te disse, não é isso. Ela de certeza que desejou-lhe tanta morte que ela morre primeiro e ele, como paga, diz amor com amor se paga. Aí estás. Escreveu isso na laje. Mas está escrito em algum cemitério numa laje. Temos Pronto. aqui que responder umas questões aqui. Sim, eu já reparei que temos, mas estava interessante a nossa conversa hoje. Exatamente. Gostei muito que tu hoje fosses assim, porque eu não estava muito bem e tu soubeste dar o jeito. Aqui o técnico hoje deu o jeito. Pronto, então vá. Agora passa ali tudo para eu então responder. O que é que estás a passar? Porque o meu telefone está mal. Sim. A Carla Moio, queres que eu te dite? Quero. Diz-me que é para eu A Carla ir. Moio está a perguntar-se: às vezes sinto que reencarnei por obrigação, mas também com uma missão. E a esse nível pago um preço caro na Terra, não porque me imponho os meus valores, etc., mas porque não me subjugo à injustiça, à falta de ética, fechando os olhos. Devia fechar e juntar-me ao rebanho? Por isso digo que sou uma inadaptada. Ajude-me a compreender a minha passagem. Sim, mas não é aqui em direto que eu vou ajudar a compreender a passagem, seja de quem for. Uma coisa é certa. Às vezes, nós estamos tão cansados e tão desesperados que não conseguimos dar o passo que deveríamos dar. E deixamos o comboio, era o que eu estava a dizer, não conseguimos apanhar o comboio na estação certa. E ao não conseguirmos apanhar o comboio na estação certa, como o comboio anda mais rápido que nós, acontece que temos que ir a correr para a paragem e temos que ultrapassar o comboio para apanhar o comboio. Ora, isso já não vai acontecer naquele tempo previsto. Isso vai acontecer num tempo mais longínquo. Então o que é que se aconselha? Não apanhar-te naquela paragem que devias apanhar o comboio. Quando o comboio tornar lá a passar, e enquanto estás na paragem, nem que seja 5 anos, tens de aprender o porquê de teres perdido o comboio. E não será, em vez de valorizarmos O não apanhar o o não comboio, apanhar, começar a andar sozinho e chegar a e dizer algum lado. assim, tenho a oportunidade de ir Não. apanhar o comboio e ir para a próxima estação. Sim. Nesse contexto tens razão, mas eu estou a falar num contexto espiritual, meramente espiritual. Pois. Tu não o apanhaste ali e tu tens que o apanhar ali, porque faz parte da tua evolução. Tens que esperar uma nova oportunidade que a vida te vai proporcionar e por isso tens de estar atento. Mas vais-me perguntar assim, mas vou ficar parado? Não! Porque naquela paragem vai-se dar uma data de acontecimentos que para ti, por princípio, dizes que não te valem nada, mas que fazem tu aprenderes. E quando dás por ela, automaticamente já estás na passagem seguinte, pensando que estás na É mesma. curioso. Não há ninguém que... Ou seja, todos vêm para a Terra com um propósito. Com um E propósito com aqueles e com uma... pontos que têm que passar. Exato. Portanto, ao não apanhar aquele ponto, no fundo só vai adiar a sua morte. Sim, e adia às vezes. Pois é, isso que eu quero dizer. Isto é até engraçado. Eu não acho graça nenhuma. Se tu achas, eu não quero sei, adiar. mas é engraçado aí o... A nível espiritual, não. Porque traz muitas consequências. Porque muitas vezes, e como o grande mestre Jesus disse, ide, espalhai a minha palavra. Se é que ele disse assim, ide, espalhai a minha palavra, porque os mortos enterram-se a si próprios. Isso não é bem assim. Ele estava a referir-se ao corpo. Mas a vida continua. E nós também temos que
tratar desses que a vida continua, porque eles ficam presos na sua própria ignorância e na sua própria personalidade, que se não tiverem equilíbrio, é como se eles estivessem prisioneiros numa própria prisão. E é preciso ajudá-los também. Porque depois eles têm que voltar outra vez. Próxima questão. Também não será uma forma de fuga de si mesmo o quê? É uma boa questão. Temos que perguntar à Dioli Ferreira. Dioli Ferreira, o que quer dizer com isso? Há certas culturas que não aceitam a religião dos outros nem as opiniões. Pronto, lá está. Os valores dessas culturas não são os valores universais. Eu não sei se são culturas. Eu acho que são mais... Que tem a ver com a própria pessoa em si, com as coisas que comecem... A cultura é uma coisa generalista da sociedade e não podemos dizer que a cultura daquela pessoa é a cultura daquela sociedade. Está-me a lembrar, por exemplo, o Bolsonaro, que teve uma experiência. Nós às vezes falamos aqui de determinados assuntos, porque são os assuntos mais atuais e são os lobbies mais internacionais que existem e mais fortes que existem. Uma das coisas que vê lá tu, o que aquele homem foi dizer, o Bolsonaro. O Bolsonaro disse assim: vocês podem vir para cá, todos homens, podem vir para fazer amor, eu não vou dizer como ele disse, fazer amor com as nossas mulheres. Mas não venham fazer amor com os homens, porque nós não queremos cá a cultura gay. Vê lá, a falta de respeito pela pessoa humana que ele convida os homens europeus a irem para o Brasil para fazerem sexo pagando, porque ninguém faz sexo de graça, para fazerem sexo com as mulheres, mas ele tem logo uma posição. Mas eu não quero cá o turismo gay. E para quem não sabe, a maior quantidade de homossexuais existe no Brasil, na América e nos países asiáticos. É que é engraçado. É a maior quantidade que existe. É engraçado. Há coisas que são engraçadas. Então o homem tem esta palavra. Tem este dizer. É caso para dizer que ele tem capacidade de exportação de gays. Pronto, ele tem capacidade de exportação de gays. E quer importar homens casados, que têm pais de filhos, que vão ao Brasil e que, desculpem a expressão, meus caros irmãos, irmãs e amigos, mas podem ir comer as mulheres dele, desde que não comem a dele. Porque isso é mesmo frio. Não estás a ver a gravidade da situação do que ele diz. Num país que tem 100 e tal milhões de habitantes. 180 milhões. 180 milhões de habitantes. Estás a ver como são as pessoas. Portanto, é uma pessoa sem valor. Ele não tem valor. Ou seja, aquilo que ele não concorda, ele não aceita que se passe no país dele. Por exemplo, como os árabes, eles matam as pessoas que fazem as coisas que eles não concordam. Tem que ser como eles querem. Por exemplo, outro dia dei-me a pensar como é que eles vão apedrejar as mulheres que são infiéis quando eles próprios são constantemente infiéis às mulheres deles. Eu acho que, como seres humanos e com o conhecimento que temos, hoje em dia há problemas que já não deveriam de existir. São apenas realidade. Maria Luísa, está a ser muito interessante a conversa. Olha, para mim foi. Respeito com os outros, para mim, são valores. Sim, o respeito pelo outro é sempre um valor. Stella Lima, empatia é a capacidade de sentir a dor do outro. E não só a dor, também a alegria. Porque nós nunca podemos ir sempre pela parte negativa. Já dizia Martin Luther King, a maldade só vence quando os bons se deixam de incomodar com isso. Mas esta frase usou a Martin Luther King, mas esta frase não é do Martin Luther King. Não é, não, a sério. Não é. Não te sei especificar, só sei que é ou de um alemão ou de um francês, mas não é do Martin Luther King. Mas é verdade. E isso aconteceu exatamente. Quem disse essa frase foi
quando foi o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, em que ele disse que o silêncio é a pior coisa, porque foi por causa do silêncio que se deu as barbaridades na Segunda Grande Guerra Mundial. Ou a incapacidade de fazer alguma coisa. Ou o medo. Também. O medo. Geralmente as pessoas não agem por medo. E o único medo que nós temos natural, que é natural e nunca morre em nós, é quando nós entramos em perigo, ou seja, a nossa vida, até o nosso cérebro tem um mecanismo para se defender. É por isso que muitas pessoas entram em coma, em estado de coma, para se defenderem exatamente. O corpo entra em desequilíbrio por causa de um acidente, de qualquer coisa que acontece, e então a mente entra em estado de coma precisamente para se defender e não ser destruída, não haver a morte. E a problemática, muitas vezes, de pôr as pessoas em estado de coma, de induzir as pessoas em estado de coma, é as pessoas depois não acordarem. Porque quando elas entram em estado de coma por si próprio, é uma coisa. E quando são induzidas a estar em estado de coma, é outra coisa. Por isso é que às vezes ouve-se dizer que houve uma senhora que teve 27 anos em estado de coma e que veio assim. Mas esqueceram-se de dizer que essa pessoa foi-lhe induzido o estado de coma e a pessoa não conseguiu acordar. Demorou 27 anos a acordar. Porque quando se entra em estado de coma, pois a origem é a morte cerebral que vem a seguir. Quando a própria pessoa, passado um tempo, quando não sai desse estado de coma, começam a haver uma degradação dos órgãos internos, uma falência, e a pessoa acaba por morrer. Pronto. Qual é a outra pergunta que tu querias pôr aí? Ninguém quer perguntar mais nada. O pessoal está desanimado, cheio de sono. Está desanimado, cheio de sono, uma conversa tão gira como esta. Então, temos aqui 38 ouvintes desesperados para que isto acabe. Então, pronto. Ele está a brincar com vocês. São 38. Não, 40. 40. 39, já estão a descer. 39 já estão a descer. Então é assim. 37, Se vocês já estão em 37. Se vocês estão desesperados em ir se deitar, nós também estamos, porque eu hoje realmente estava muito cansado e estou um pouco cansado e também estou um pouco aborrecido. É comigo próprio, não me interessa. E aqui o técnico deu por ela, então, tentou aqui fazer uma coisa que faz, é isto ter valor. Ser um homem de valores. Às vezes. Às vezes só para fingir. Pois, hipócrita. Pronto, deixando estas coisas... Mas sincero, um hipócrita sincero. Pronto, deixando essas coisas, agora queria-vos dizer a todos, agradecer por vocês hoje estarem presentes. Quando chegar a casa e quando estiver mais tranquilo, vou fazer uma oração por vocês todos, porque faço sempre, e não vou fazer hoje a oração. Vou-me despedir com muito amor, com muito carinho e com muita amizade de vocês todos. E desejo para vocês todos que tenham mais força, mais coragem, cultivem os vossos valores, que acreditem em vocês próprios, que vejam quais são as vossas qualidades, que vejam até onde podem ir e que reconheçam as vossas limitações. E quando é assim, quando não conseguirem, não sejam orgulhosos e peçam ajuda a quem estiver ao vosso lado e seja vosso amigo. Boa noite, até para a semana. Para a semana ainda há, não há? Para a semana há. Porque depois vamos ter aí 2 semanas que não há. Boa noite.